Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal que é Elisa Lúcia Crochê. Então, na aulinha de hoje, a gente vai estar fazendo essa toalhinha de crochê, ou centrinho de mesa, ou tapetinho. Vocês podem usar como preferir, ok? Então, ela é bem simples, rápido e fácil de fazer. E é muito linda também. Então, eu fiz aqui com detalhe espiral e fiz esse bico aqui que ficou bem legal. E fica uma base perfeita, tá vendo? Então, a medida dela é 58 por 58, ok? Então, eu gastei 273 gramas para fazer essa toalhinha. Então, dá para aproveitar as sobras de barbante, ok? Aí, eu fiz essa nessa cor também. Aproveitei sobras. Tá vendo? Você faz aqui o detalhe na cor cru, aí escolhe outra cor, depois finaliza com a cor cru. Então, ficou muito linda, tá? Então, vou estar fazendo com vocês o passo a passo dela completo. Então, vamos lá para a listinha de materiais. Então, vou estar fazendo com vocês aqui na cor vermelha. É no fio 6, essa daqui, ok? Esse aqui é o da Euro Home. E vou utilizar também sobras aqui do barbante cru, no fio 6 também. Então, sobrinhas dá para fazer, ok? Se você tiver sobras de barbante aí, então vamos aproveitar para fazer essa toalhinha. Então, ela serve como toalhinha, tapetinho de porta ou centrinho de mesa, tá? Dá para vocês usar como preferir. Antes da gente iniciar nossa aulinha, eu peço para vocês aí comentar abaixo o que vocês achou desse trabalho, ok? Isso é muito importante. Então, vamos fazer, vou estar fazendo com vocês mais uma igual essa daqui, para me fazer o parzinho. Então, essa daqui vai ficar só ela mesmo, porque eu não tenho mais barbante desse daqui, que eu aproveitei sobras, né? Então, vou estar fazendo com vocês na cor vermelha e a cor cru, ok? Então, vamos lá iniciar nossa aulinha. Então, vamos fazer aqui o anel mágico. Então, pega aqui a pontinha da linha, eu vou dar 2 voltas aqui no meu dedo, ó. Tá vendo? Ficando assim. Aí, eu vou puxar aqui o meu fio e vou subir aqui 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Eu não falei pra vocês a agulha, né? Então, é a agulha 3,5, tá? E tesourinha aqui pra gente estar fazendo os arremates do nosso trabalho. Então, fiz aqui 4 correntinhas. Volto aqui no mesmo lugar e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, volto aqui no mesmo lugar, faço um ponto alto. Então, a gente vai fazer até ficar com 12 pontos altos separados por uma correntinha. Então, vou fazer aqui o meu e já volto. Fiz aqui, então, os 12 pontos altos. Então, agora a gente vai fechar, vou dar uma laçadinha aqui, ó, como se eu fosse fazer um ponto alto. Aí, eu venho aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha, eu vou fechar aqui com meio ponto alto, ó, fechando tudo. Ficando assim, então. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Volto aqui no mesmo lugar e faço um ponto alto. Ficando assim, 2 pontos juntos. Faço 2 correntinhas de separação, venho no próximo intervalinho, faço 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação, no próximo intervalinho, faço 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação, venho no próximo, faço 2 pontos altos. Então, a gente vai fazer assim em todos os intervalos, ok? Fiz aqui, então, os meus 12 pontinhos aqui, ó, nos intervalinhos. Então, ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, fica sempre 12, ok? Então, agora a gente vai fechar aqui, onde a gente iniciou com as 3 correntinhas. A gente vai fazer aqui na terceira correntinha, a gente vai fazer um ponto alto atravessado aqui, ó. Então, vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Volto aqui, ó, no espacinho e faço um ponto alto. Então, fiquei com 2 pontos aqui. Aí, eu venho aqui, onde tá essas 3 correntinhas e faço um ponto alto em cima dela aqui, ó. Então, agora a gente vai ficar com 3 pontos. Faço 2 correntinhas de separação, venho aqui no intervalinho, faço 2 pontos altos.
E em cima do primeiro ponto, eu faço um ponto alto. 2 correntinhas de separação. Venho no próximo intervalinho. Faço 2 pontos altos. Em cima do primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. 2 correntinhas de separação. Venho no próximo intervalinho, faço 2 pontos altos. No primeiro ponto, um ponto alto. Então, é essa sequência que a gente vai fazer em todos os intervalos, ok? Fiz aqui, então, os meus grupinhos, ó. Então, tô chegando aqui para finalizar. Então, a gente sempre vai finalizar com um ponto alto atravessado aqui. Então, eu já fiz aqui o último intervalinho. Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha, eu faço um ponto alto. Porque a gente não vai fazer assim, caminhando com ponto baixíssimo, ok? Então, como a gente vai dar continuidade, então a gente vai fazer assim. Então, vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Volto aqui no mesmo lugar, faço um ponto alto. Venho aqui onde tem essas correntinhas, a gente faz um ponto alto. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Então, a gente sempre deixa um ponto alto sem fazer aqui no final. Então, agora a gente vai ficar com 4 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação, venho aqui dentro do espacinho, faço aqui 2 pontos altos. Em cima do primeiro ponto, eu faço um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. Então, aqui o último pontinho, a gente não faz, deixa ele sem trabalhar. Faço 2 correntinhas, venho no próximo intervalinho, faço 2 pontos altos. Em cima do primeiro ponto, um ponto alto. Em cima do próximo pontinho, eu faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas e vou trabalhar no próximo grupinho aqui. Então, é essa sequência que a gente vai fazer a volta completa. Tô chegando aqui, então, no final da minha carreira. Então, já trabalhei em todos os grupinhos. Então, agora a gente ficou com 4 pontos altos em cada um. Então, agora a gente vai finalizar nossa carreira. Então, vou fechar aqui, ó, 1, 2 na terceira correntinha, eu faço um ponto alto aqui atravessado. Então, a gente vai fazer aqui um total no meio de 5 carreiras aqui na cor crua. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. A gente vai fazer mais essa, aí depois eu troco a minha cor. Então, vou subir 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui no mesmo lugar, faço um ponto alto. Em cima aqui do primeiro ponto, faço um ponto alto. Então, a gente vai fazendo ponto em cima de ponto e deixando aqui o último ponto sem fazer. Então, ele fica sempre vazio o último ponto. Então, agora a gente vai ficar aqui com 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Faço 2 correntinhas, venho no próximo intervalinho, faço aqui 2 pontos altos. E em cima de cada ponto aqui, a gente faz até ficar com 5 pontos. Então, deixei o último ponto sem fazer. Então, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5. Faço 2 correntinhas e vou pro próximo grupinho aqui. Então, vai ser essa sequência que a gente vai fazer a volta completa. Então, agora a gente faz 5 pontos altos, ok? Faço 2 correntinhas, vou pro próximo intervalinho, faço 2 pontos altos aqui dentro e vou trabalhar um ponto para cada pontinho de base aqui e deixando o último ponto sem fazer. Então, para ele dar esse efeito aqui, espiral, tá vendo? Então, vou fazer aqui minha volta completa e já volto. Tô chegando aqui, então, no final da minha carreira. Então, agora a gente vai trocar nossa cor, mas ainda eu vou fazer aqui o ponto alto. Só que eu não vou finalizar ele, a gente vai fazer como se estivesse fazendo o fio conduzido aqui. Então, antes de finalizar, eu troco a minha cor aqui. Então, deixo um pedaço para fazer o arremate depois. Então, vou finalizar aqui com a cor vermelha. Puxo aqui o meu fio cru. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Aí, eu venho aqui, faço um ponto alto. Então, vou cortar aqui a cor cru. Deixo um pedaço para fazer o arremate, para não ter perigo de escapar. Então, agora a gente vai fazer aqui com a cor vermelha. Então, já tenho 2 pontos. Venho no próximo pontinho, faço um ponto alto. E vou fazendo ponto em cima de ponto. E deixando aqui o último ponto sem trabalhar.
Vamos escondendo aqui o nosso fio. Então, já cheguei aqui no último ponto. Então, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. Faço 2 correntinhas, vou no próximo intervalinho, faço 2 pontos altos. E vou fazendo ponto em cima de ponto, até ficar o último pontinho sem trabalhar. Então, ficando assim, 6 pontos altos. Então, o último ponto eu não faço. Então, vai ser essa sequência que a gente vai fazer a volta completa. Fiz aqui, então, minha carreira completa. Então, tô chegando aqui no final. Então, a gente vai finalizar com um ponto alto aqui na terceira correntinha. Ficando assim. Então, vou subir 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui no espacinho, faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto para cada pontinho de base, até deixar o último ponto sem fazer. Então, agora a gente fica aqui com 7 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço 2 correntinhas, venho no próximo intervalinho, faço aqui 2 pontos altos. E vou fazendo ponto em cima de ponto, até chegar no último lá, a gente deixa ele sem trabalhar. Fiz aqui, então, 7 pontos altos. Faço 2 correntinhas, venho aqui no próximo intervalinho, faço 2 pontos altos. E trabalho um ponto para cada pontinho de base aqui, sempre deixando o último ponto sem fazer. Então, a gente vai fazer aqui, até o final, essa sequência. Tô chegando aqui, então, no final da minha carreira. Então, a gente vai fechar aqui na terceira correntinha, a gente vai fazer um ponto alto aqui atravessado. Então, a gente vai fazer aqui na cor vermelha um total de 6 carreiras. Eu já tenho 2, eu vou fazer mais 4, ok? Usando essa mesma sequência. A gente sempre finaliza aqui com ponto alto, atravessado aqui, sobe 3 correntinhas, vem aqui dentro e faço um ponto alto. Então, agora a gente vai fazer ponto em cima de ponto. Então, agora nessa carreira a gente fica com um total de 8 pontos altos. Então, cada carreirinha aumenta um ponto alto. Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço 2 correntinhas e começa aqui o próximo grupinho. Então, faço 2 pontos altos aqui dentro e um ponto para cada pontinho de base, sempre deixando o último ponto sem fazer, ok? Então, vou fazer aqui até eu completar 6 carreiras aqui na cor vermelha, daí eu volto com vocês para a gente dar continuidade aqui no nosso trabalho, porque é essa sequência que a gente vai fazer, igual eu expliquei para vocês, ok? Então, não tem erro, porque tá bem explicadinho aqui. Então, a gente vai fazer mais 3 carreiras aqui na cor vermelha. Então, a gente fica com um total de 6 carreiras aqui na cor vermelha. Então, eu vou fazer aqui o meu, a hora que eu tiver com as 6 carreiras finalizadas, eu volto com vocês. Tô voltando aqui, então, com vocês. Eu já fiz aqui minhas 6 carreiras na cor vermelha. Então, a gente ficou aqui nessa última carreira aqui da cor vermelha com um total de 11 pontos altos. Então, a gente vai fechar aqui com meio ponto alto também. Agora, a gente vai fazer o ponto alto aqui sem finalizar e vamos pegar aqui a cor cru. Então, fiz aqui meio ponto alto, ó. Deixa eu fazer de novo aqui. Fiz aqui meio ponto alto. Então, a gente vai finalizar ele com a cor cru. Então, vou subir 1, 2, 3 correntinhas. E faço aqui um ponto alto. A hora que a gente for finalizar nossa carreira, eu completo aqui o meu lequinho. Então, vou cortar aqui o fio vermelho, depois a gente faz os arremates. Cortei aqui o meu fio. Então, eu fiz aqui 2 pontos altos. Faço uma correntinha de separação. Agora, a gente vai pular aqui o primeiro pontinho e vamos no segundo ponto aqui. Então, agora a gente vai deixar sempre o primeiro e o último sem fazer, ok?
Então, vou fazendo ponto em cima de ponto, até ficar sobrando o último pontinho lá sem trabalhar. Então, a gente vai ficar aqui com um total de 9 pontos altos. Então, eu deixei aqui o primeiro pontinho e o último sem trabalhar. Então, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui no meu intervalinho, eu vou fazer aqui 2 pontos altos. 2 correntinhas, volto aqui no mesmo lugar. Faço 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou pular aqui o primeiro pontinho, vou no segundo. Então, faço agora a sequência aqui de 9 pontos altos. Faço um pontinho para cada ponto de base. Então, eu pulei o primeiro e vou deixar o último também sem trabalhar. Então, fiz aqui 9 pontos altos também. Faço uma correntinha de separação nesse espacinho de 2 correntinhas. Eu faço aqui o meu lequinho. Então, faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto aqui no mesmo lugar e faço 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo aqui o primeiro ponto, vou no segundo pontinho. E agora eu faço, então, a sequência aqui de 9 pontos altos. Então, vai ser essa sequência que a gente vai fazer a volta completa, ok? Então, a hora que eu estiver chegando aqui no final da minha carreira, eu volto pra gente fazer junto, porque é essa sequência que a gente vai fazer a volta completa. Tô chegando aqui, então, no final da minha carreira. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha e vou completar o meu lequinho aqui dentro. Então, vou fazer 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas e vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, gente. Ficando assim. Agora, eu vou subir. Então, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto em cima dele. Faço uma correntinha de separação, pulo o primeiro ponto, vou no segundo. E vou fazer um ponto para cada pontinho de base. Então, agora nessa carreira, a gente vai ficar com 7 pontos altos aqui nos grupinhos. Ficando assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço uma correntinha de separação, venho em cima do primeiro ponto do lequinho, faço um ponto alto. No próximo pontinho, um ponto alto. Dentro do meu lequinho, eu faço um ponto alto. Então, agora a gente vai ficar aqui com 3 pontos. Faço 2 correntinhas, volto aqui no mesmo lugar, faço um ponto alto. E em cima de cada pontinho, eu faço um ponto alto. Então, vai ficando assim, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo o primeiro ponto alto, vou no próximo pontinho e faço aqui uma sequência de 7 pontos altos. Tem 4, 5, 6 e 7. Uma correntinha de separação, vem no primeiro ponto do lequinho, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Dentro do meu lequinho, eu faço um ponto alto, então fiquei com 3 pontos. Faço 2 correntinhas, volto aqui no mesmo lugar, um ponto alto. E agora eu faço um ponto para cada pontinho de base aqui nos pontinhos. Então, vai ficando assim, tá vendo? Então, vai ser essa sequência que a gente vai fazer a volta completa. A hora que eu estiver finalizando, eu volto pra gente fazer junto. Tô chegando aqui, então, no final da minha carreira. Então, fiz aqui o último grupinho, agora a gente vai fechar aqui no lequinho. Então, faço uma correntinha, venho no primeiro ponto alto do lequinho, faço um ponto alto. No próximo pontinho, um ponto alto. E aqui no meio do nosso lequinho, um ponto alto. Então, fiquei com 3 pontos. Faço 2 correntinhas e vou completar aqui o meu pontinho desse lado. Venho aqui na terceira correntinha e fecho aqui com ponto baixíssimo.
Então, ficou assim a nossa volta completa, tá vendo? Fica muito linda essa toalhinha. Então, vamos subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vem no próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo o primeiro ponto, vem no próximo. Então, agora aqui a gente vai fazer uma sequência de 5 pontos altos, ó. Tem 3, 4 e 5. Uma correntinha de separação, vem no primeiro pontinho aqui do nosso lequinho, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo pontinho, um ponto alto. Agora, no meio do lequinho, um ponto alto. Então, a gente ficou agora com 4 pontos. Faço 2 correntinhas, um ponto alto aqui no mesmo lugar. E agora, eu faço um pontinho para cada ponto de base. Ficando agora com 4 pontos aqui o nosso lequinho. Uma correntinha de separação, pulo o primeiro ponto e faço novamente aqui uma sequência de 5 pontos altos. Ficando assim. Uma correntinha, vou no meu lequinho, faço um ponto para cada pontinho de base. E no meio do meu lequinho eu faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas, volto aqui no mesmo lugar, faço um ponto alto. Agora eu trabalho um ponto para cada ponto de base aqui nos 3 pontinhos. Então, a gente ficou com 4 pontos. Então, vai ser essa sequência que a gente vai fazer a volta completa. Tô chegando aqui, então, no final da minha carreira. Já fiz aqui a metade do meu lequinho. Fiz 2 correntinhas. Agora, eu vou completar aqui do outro lado. Faço um ponto alto aqui. E venho aqui no primeiro pontinho. Faço um ponto alto. Agora, eu fecho aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Então, completamos aqui a nossa carreira. Então, vamos iniciar a próxima carreira aqui. Eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, agora aqui nesses grupinhos a gente vai ficar com um total de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou no primeiro pontinho do lequinho, faço um ponto alto, no próximo ponto alto. Então, a gente vai fazendo um pontinho para cada ponto de base. E no meio do nosso lequinho, um ponto alto. 2 correntinhas, volto aqui no mesmo lugar e faço um ponto alto. Então, agora aqui a gente vai ficar com 5 pontos altos. Então, faço um pontinho para cada ponto de base. Então, a gente fica com 5 pontos de cada lado, tá vendo? Vai ficando assim. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui, pulo o primeiro ponto, venho no próximo, faço um ponto alto. Então, faço aqui uma sequência de 3 pontos altos. A gente deixa o primeiro e o último ponto sem fazer. Faço uma correntinha. E aqui no meu lequinho, eu faço um ponto para cada ponto de base. No meio do meu lequinho, eu faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas, volto aqui no mesmo lugar, um ponto alto. E agora eu faço um ponto para cada ponto de base. Então, vai ficando assim, tá? Então, vai ser essa sequência que a gente vai fazer a volta completa. Então, vou fazer aqui o meu e já volto. Aqui, então, minha volta completa. Já tô chegando aqui no final da carreira. Então, a gente vai fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vamos subir aqui 1, 2, 3 correntinhas. Bem no próximo ponto, eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha, vou aqui no pontinho do meio, ó. Vou pular o primeiro, venho no próximo pontinho e faço aqui um ponto alto. Fiz aqui, então, ponto alto, eu faço uma correntinha e venho aqui no lequinho. Então, a gente vai fazer agora 3 pontos altos aqui.
2 correntinhas, vem no espacinho. Vou pular aqui esses 2 pontos altos, eu venho aqui nas 2 correntinhas. No meio do lequinho, faço 2 pontos altos. 1, 2 correntinhas, volto aqui no mesmo lugar, faço mais 2 pontos altos. Então, agora aqui essa carreira a gente vai fazer diferente. Faço 2 correntinhas, vou pular 2 pontinhos de base, e agora os 3 últimos pontos, a gente faz um ponto para cada pontinho de base. Uma correntinha de separação, pulo o primeiro ponto, vem no pontinho do meio, faço um ponto alto. Uma correntinha, vem direto aqui no meu lequinho, faço 3 pontos altos aqui, um pontinho para cada ponto de base. Faço 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontinhos, vem no meio do meu lequinho, faço 2 pontos altos. 1, 2 correntinhas, volto no mesmo lugar e faço 2 pontos altos. 1, 2 correntinhas, pulo 2 pontinhos de base e vou fazer aqui, então, a sequência de 3 pontos altos. Então, vai ficando assim. Então, vai ser essa sequência que a gente vai fazer a volta completa. Tô chegando aqui, então, no final da minha carreira. Então, já fiz aqui minha volta completa. Então, agora eu vou fazer mais um ponto alto aqui. Eu fiz 2 correntinhas, pulo esses 2 pontinhos e vou finalizar aqui para formar também aqui os 3 pontos altos. Então, fecha aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Então, vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, vem no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Dou a laçadinha, agora eu venho direto aqui no pontinho, ó, dos 3 pontos desse lado, faço um ponto alto também. Então, agora a gente não faz correntinha, a gente vai fazer pontos altos. Então, aqui onde tem as 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. E em cima aqui dos pontos altos, eu faço um pontinho para cada ponto de base. Agora, aqui no meio, eu faço 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui no mesmo lugar, faço aqui um pontinho picô. Dou a laçada, volto no mesmo lugar e faço aqui 2 pontos altos. Agora, eu trabalho um pontinho para cada ponto de base. Aonde tem 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. E em cima aqui desses 3 últimos pontos, eu faço um pontinho para cada ponto de base. Então, a gente tá fazendo a nossa última carreira aqui, da nossa toalhinha, ou tapetinho, ou centrinho de mesa. Dou a laçada, venho aqui, ó, direto nos 3 pontos aqui desse lado, e faço um pontinho para cada ponto de base. Onde tem 2 correntinhas, faço 2 pontos altos. E em cima desses 2 pontos, eu faço um pontinho para cada um. Dentro do meu lequinho, faço 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui, ó, pegando os 2 pontinhos, faço um ponto baixo. Dou a laçada, faço aqui mais 2 pontos altos. Então, fiz aqui o meu lequinho com picô. Então, agora eu faço um ponto para cada pontinho de base. Dentro das 2 correntinhas aqui, faço 2 pontos altos. E aqui nesses 3 últimos pontos, eu faço um ponto para cada ponto de base aqui. Então, vai ficando assim a nossa última carreira aqui da nossa toalhinha, tá vendo? Que lindo que fica. Então, vou fazer minha volta completa. A hora que eu estiver finalizando, eu volto com vocês pra gente fechar junto, ok? Então, vai ser essa sequência que a gente vai fazer a volta completa. Tô chegando aqui, então, no final da minha carreira. Então, já fiz aqui minha volta completa com os meus biquinhos, ó. Então, vou fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E vou fazer aqui meu arremate. Fiz aqui, então, meu arremate, então, a nossa toalhinha está finalizada, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Vocês comentem abaixo aí, compartilhem esse vídeo e deixem seu like, isso é muito importante. Então, eu já tenho aqui um parzinho
dessas duas toalhinhas redondas. E tenho essa daqui que eu fiz com a cor bege e a cor cru. Ficou muito bonita também. Então, eu agradeço por vocês assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.